Estamos de volta com o programa Naturalmente, aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1. Eu acredito que todos nós nascemos com um talento, uma habilidade natural para exercitar determinadas tarefas. O que significa isso? Significa que a pessoa faz mais bem feito e com menos dificuldade alguma tarefa que para outra pessoa seria muito difícil. E assim são meus convidados de hoje. Eles exercem com maestria a habilidade de ser cirurgiões dentistas. E através de prática e especializações, eles se tornam cada vez melhores. É com muita alegria e honra que eu recebo aqui hoje o casal de cirurgiões dentistas, Dr. Mário Santana e doutora Juliana Motter. Bem-vindos ao Naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer receber vocês aqui hoje. Prazer é nosso, é uma honra poder estar aqui para falar um pouquinho sobre odontologia. Um assunto tão pertinente. Exatamente. Que as pessoas acabam se esquecendo, né? Muito. Infelizmente as pessoas acabam deixando muita coisa passando batido. Mas e é um a saúde muito bucal importante. É uma delas. Isso, né? Sabendo que a boca faz parte do sistema digestório, né? Que é um órgão super importante para a alimentação em geral. Então a saúde começa pela boca. Essa máxima é verdadeira? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Parece um ditado popular, né? A saúde começa pela boca, clichê, mas realmente a saúde começa pela boca. Se o indivíduo, o ser humano, não cuidar da boca, você imagina do restante do corpo. Sendo que a boca é o maior meio de acesso ao meio externo e que não dá para esconder. Então, assim, eu sempre digo que nós não podemos pensar só em boca, só em dentes, né? Nós julgamos que nós somos promotores de saúde. Então, antes de dentistas, somos promotores de saúde. Então, antes de mais nada, parabéns pela atitude, pela iniciativa. Eu acho que uma oportunidade dessa, nós temos que agradecer muito em poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. São informações básicas, muitas vezes, que, infelizmente, a população às vezes está carente, né? E, às vezes, uma dica ou outra funciona muito bem para uma família, né? Acaba ajudando. Que bom, então vamos ajudar, vamos começar. Vamos lá. Doutora, de quanto em quanto tempo a senhora acha que as pessoas devem procurar o dentista? Então, não existe, na verdade, um tempo exato para as pessoas procurarem um dentista, ou a cada 6 meses, ou a cada ano. A gente precisa avaliar a situação do paciente para poder dar um diagnóstico. Então, assim, é muito relativo porque às vezes depende, um paciente ele tem um consumo maior de açúcar, ele tem uma dieta mais ácida, ele não faz uma higienização corretamente. Então esse paciente ele vai ter que ter um retorno menor no consultório. Já um outro paciente que já tem um controle na dieta, faz as recomendações exatas de higienização, ele vai ter um outro período. Então assim, é muito difícil a gente julgar e falar exatamente o tempo. O importante é sempre estar em contato com o seu dentista, não esperar apenas o momento de eu tô com dor no dente para poder estar indo. Geralmente as pessoas procuram o dentista quando acontece alguma intercorrência, ou quebra um dente, ou tá com dor de dente. Infelizmente foi imposto para a sociedade limpezas periódicas de 6 em 6 meses. Isso não é uma verdade. Né? Não tem na literatura isso aí, não tem nenhum lugar que está escrito isso aí. Eu não sabia. E todo mundo acha, inclusive profissionais empregam para os seus pacientes de 6 em 6 meses. O paciente tem que voltar de 6 em 6 meses. A gente não acredita nisso, a gente acredita que a limpeza, os retornos têm que ser personalizados. Justamente vai de encontro com o que a Juliana falou. Eu retorno quando eu precisar. Exatamente. Depende muito do estilo de vida, do seu cuidado, uns cuidam mais, outros cuidam menos. Alguns têm preguiça, outros não têm. A sua alimentação, a dieta é muito importante. Afeta muito os dentes? Afeta demais, exatamente. Em especial, não só dieta cariogênica, dieta rica em carboidratos e açúcares, mas também a dieta ácida, que está muito à tona. Hoje nós temos que é uma dieta ácida, doutor? Dieta ácida, por exemplo, refrigerante com pH ácido. Todo mundo toma refrigerante, cítricas. Doutor? Está atrapalhando, tá? Muito. Os dentes, está afetando. A pessoa não sabe. Exatamente. É um conjunto de fatores, né? Essa doença que é não cariosa, que as pessoas desconhecem, e não é proveniente de bactéria, ela vem de múltiplos fatores. Existe uma doença nos dentes que ela é não cariosa, não está ligada a bactérias? Exatamente. E pouco conhecida. Está ligada a quê? Pouco conhecida pela população. Está ligada ao estilo de vida. Ela é multifatorial. A etiologia, a causa dessa doença, ela é multifatorial. Então não é só o refrigerante sozinho ou só as frutas cítricas como abacaxi, laranja, limão, apesar de ser muito saudável para um certo fim, para o nosso corpo, saúde geral,
mas nós temos artifícios, temos métodos para ser ingerido e também pós ser ingerido, nós temos alguns artifícios, algumas recomendações que a gente faz para os pacientes para que isso não afete a estrutura dentária, causando um envelhecimento precoce dental. Ah, isso que eu ia perguntar. Se o dente não tem cárie, ele tem o quê? Envelhecimento? A gente observa, às vezes, o paciente, um paciente jovem, e quando ele sorri, você fala, gente, esse sorriso não é de uma pessoa de 20, 30 anos, então, é um sorriso envelhecido. Não corresponde à personalidade. Exatamente. A idade. Exatamente. E hoje em dia a gente tem visto muito isso no consultório. Pacientes jovens com dentes sem brilho, desgastados, às vezes o paciente chega até a ter mesmo uma dificuldade para mastigar, porque perde todo o formato do dente, então ele já não consegue mais mastigar o alimento corretamente. Então, assim, é um problema muito grande que a gente está tendo, muito maior até do que a própria cárie. E a gente consegue controlar desde que o paciente vá ao consultório e a gente consiga diagnosticar isso o quanto antes. Isso é tão sério que eu digo sempre que é um problema de saúde pública e as pessoas não estão sabendo disso. Isso aí é a doença mais incidente, mais prevalente da odontologia hoje, são as lesões não cariosas. Em especial as lesões cervicais não cariosas. Então a geração fast food também está com os dentes envelhecidos. Exatamente. Olha que grave isso. E é um sofrimento muito grande, porque o paciente tem uma sensibilidade, por exemplo, ele não acha a causa, ele não entende a causa, porque ele acha que a bactéria, doenças bacterianas como cárie, por exemplo, que é o que causa a sensibilidade e a dor. E não é uma verdade, não é só a cárie. A cárie também é um dos fatores que causa sensibilidade, causam dor. Mas as não cariosas também, que acarretam o envelhecimento precoce, acarreta a sensibilidade e a dor. E muitas vezes nossa ação é múltipla. Então nossa ação como tratamento não é só a parte curativa, mas sim também o acompanhamento psicológico. Então significa que todo o estilo de vida, estilo de vida do paciente, a parte psicológica do paciente, as condutas que ele vai tomar tem total ligação com a saúde bucal dele. Tudo tem consequências. Tudo tem consequência. E nós somos seres integrativos, né? Exatamente. Tudo afeta tudo no final, né? Então a boca está afetando uma saúde geral da pessoa e as pessoas não consideram muito isso. Elas consideram apenas a cárie ou aquele problema específico. Geralmente quando fala em dentista, o paciente logo remete à cárie, né? O paciente logo lembra do barulho do motorzinho. Barulho do motorzinho. Não tô com dor, não vou no dentista. Teoricamente é assim, infelizmente. Não deveria ser, por isso que a prevenção é tão importante. E os pais também saberem disso, porque as crianças não têm autonomia para se cuidarem. Então essa é uma informação relevante para eles, para que possam tomar uma providência que dê tempo, né, de reverter esse tipo de quadro. Deixando claro aqui que não é que nós somos contra a saúde, a alimentação saudável, pelo contrário, nós somos a favor da alimentação saudável. O que eu quero relevar aqui é que na alimentação saudável, tanto sólida quanto líquida, existe muito a questão do pH baixo. Então o que acontece? É biocorrosivo. Então vai acontecer a biocorrosão se você não interpretar essa doença e usar manobras para não afetar a estrutura corroendo. Doutor, por exemplo, tomar refrigerante não. O suco de limão de canudinho, por exemplo. Ótimo. Essa é uma das dicas. Eu já estou arrumando jeito de tomar limão, doutor. Ótima dica, porque é muita tona isso, né? O médico ensina que você tem que tomar o limão em jejum, muitas vezes até com glutamina, mas de repente não sabe, não falou, não orientou o seu paciente como ele deve ingerir. Tem um impacto secundário. Com certeza. Porque e nós estamos vendo muito isso. O paciente vai consumir o limão e às vezes em seguida ele fala, eu comi, eu preciso escovar os dentes. E isso não é mais uma realidade. Uma outra orientação que a gente também passa para os pacientes é, após qualquer tipo de refeição que você fizer, seja ela ácida ou até mesmo seja ela uma refeição normal que não tenha quantidade de ácidos grandes, a gente espere um tempo para escovar os dentes. Doutora, isso também eu desconhecia. Geralmente era, comi e tenho que escovar. A gente pede para o paciente esperar um tempinho e aí sim fazer a escovação. Por quê? Porque a gente tem uma alteração do pH da saliva na boca. Esse pH da saliva, ele se torna extremamente ácido. E se você friccionar esse ácido contra os dentes, você pode ocasionar um desgaste da estrutura dentária. O que a gente sempre preconiza para os pacientes? Você esperar um tempinho e antes de fazer qualquer higienização, você sempre bochechar água, fazer um leve bochecho de água na boca para você tirar toda essa camada. Sei que tem uma vida muito corrida, nem sempre todo mundo vai conseguir fazer isso, mas o principal seria
colocar uma água na boca, fazer um leve bochecho, também não friccionar tanto, cuspir, aí sim você faz a sua higienização normal, passa fio dental, usa creme dental, escova de dente. O que acontece é que as pessoas não têm tanto tempo para esperar o período de tamponamento que a saliva provoca. Então, como o período é curto, após uma refeição, para ele esperar esse tamponamento não acontece. Então, a dica mais importante para o paciente e recentemente comprovada que minimiza esses problemas, esses atos deletérios que, no caso, o ácido faz nos dentes, é um bochecho com água. Simples, bochecho com água, 1, 2, 3 vezes que você fizer, rápido ali, já está liberado para você escovar. Muito legal. Fantástico. E simples, né? Já indicaram o problema e a solução em seguida. Exato. Ótimo. Doutores, qual é o cuidado diário que uma pessoa deve ter com a saúde bucal? O básico e o mínimo? O básico seria a escovação e o fio dental como carro-chefe, né? Nós temos alguns complementos, como raspador lingual, o enxaguatório, né? O enxaguante bucal, que é bem-vindo também, mas não precisa se preocupar tanto com isso. O mais importante mesmo é a escova de dente e o fio dental. Quantas vezes por dia? Fazendo pelo menos 3 vezes por dia, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Lembrando que quando você comeu alguma coisa sólida, mesmo pela manhã, você deveria também passar o fio dental, mesmo sendo de manhã. Lembrando que depois de você fazer o bochecho, passar o fio dental e escovar os dentes. Isso também repete. Então a pessoa tem que levar uma necessaire para o trabalho. Exatamente. Seria o ideal, né? Você está sempre bem assessorado com o seu kit de higienização para que não ocorra aquele problema, né? De você falar que não tinha a escova, o fio dental para fazer ele no trabalho, porventura às vezes almoço no trabalho, Sem né? desculpas. Não pode ter desculpas. Lá na Equilíbrio Natural a gente ganha uma necessaire. Exato. O kit completo. Exatamente. Para isso, porque aí não tem desculpa realmente que não tinha o kit. Agora eu entendi. Porque não tem essa desculpa. E aí então você vai ter que ter uma frequência. A frequência é muito importante, porque às vezes o paciente faz 1 ou 2 dias, 3 dias, ele acha que está tudo bem. Mas não é 1 ou 2 ou 3 dias, uma semana. É o ano inteiro, a vida toda. É como tomar banho. Tem que ter um hábito, tem que ter disciplina. Muitas vezes, mesmo com preguiça, mesmo cansado, é uma disciplina que você tem que alcançar. Doutor, porque eu acho que o que acontece é o seguinte, a gente vai ao dentista, leva uma bronca. Aí na primeira semana a gente cumpre o ritual certinho, se esforça mais nos cuidados, porque fica aquela vozinha repetindo, né? O que o dentista prescreveu. E depois a gente vai voltando ao antigo hábito e vai deixando... É natural o paciente acomodando e querendo entrar na zona de conforto. E a zona de conforto é muito gostoso, eles não querem. Com isso. Vocês têm que lidar com o psicológico das pessoas também para influenciar, né? Para obedecerem. Quando a gente começa a falar da parte psicológica, a parte da qualidade de sono, alimentação, muitos pacientes até acham um pouco estranho. Peraí, dentista falar sobre alimentação, falar sobre sono, falar sobre qualidade de vida, tem tudo a ver. Hoje, nossa ligação à odontologia moderna com esse estilo de vida, no caso, um bom sono, uma boa alimentação, por isso que você falou, o corpo humano como um todo, é fundamental. Então, nós temos que sim que entrar nessa seara, conversar bastante, muitas vezes recorrer a outros profissionais. Por isso, nossa odontologia hoje, ela é multiprofissional. Então, nós temos sim que muitas vezes recorrer a psicólogo, psiquiatra, endócrino, nutrólogos. Então, para nos ajudar, nutricionistas, coadjuvante e juntos, para então conduzir esse paciente da melhor forma. Aí sim tirar ele da crise dele, fazendo toda a parte curativa e depois ter um acompanhamento, é óbvio. Que interessante. É assim. Doutora, essa higienização diária, escova, fio dental, ela já é suficiente para dizer que a pessoa tem saúde bucal, ela já pode ficar tranquila? Não. O que acontece? A higienização ela é muito importante. Então, assim, a gente tem que seguir um protocolo de usar fio dental, escovar os dentes. Se for necessário, se gostar, pode usar o enxaguante bucal. Porém, ela não é específica, somente com ela eu vou ter saúde e nunca mais vou precisar fazer nada. Não, infelizmente a gente não pode afirmar isso. A gente precisa sempre observar dieta do paciente, consumos de ácidos, consumos de açúcar, hábitos desse paciente. Por exemplo, um paciente que ele malha muito, ele vai apertar muito mais os dentes, ele tem um risco de vir a ter fraturas dentárias. Um paciente que faz um esporte pode receber uma pancada no dente, quebrar o dente. Então, assim, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio de acordo com o estilo de vida com o paciente.
A escovação, ela vai remover exclusivamente a placa mecânica que está lá no dente, aquele restinho de alimento que parou em cima do dente e nós vamos estar escovando, removendo. Mas existem outras questões que podem ser prejudiciais para os dentes, que seria uma dieta, uma prática de atividade física, um nervosismo, um estresse diário, que é o apertamento, o bruxismo. Existem outros fatores que também podem ir. Mas a escovação, ela é importante, mas a gente não pode ficar somente exclusiva nela. O que acontece, muitas vezes, o paciente não entende, né? O que o sono tem a ver com a odontologia? Uma noite mal dormida é, com toda certeza, um outro dia o paciente mais ansioso. E o paciente ansioso, muitas vezes, ele nem sabe o que é ansiedade. E aí ele faz um apertamento dentário. O apertamento dentário é quando você aperta os dentes, você pode até amanhecer, às vezes, com uma dor muscular, nesse músculo masseter ou na articulação. Muitas vezes o paciente não entende o porquê, é por causa do apertamento. Um outro dia você continua com esse apertamento, você vai ter um dia muito ruim, um dia mais estressante, automaticamente você vai ter uma alimentação ruim, vai ter um sono ruim e vira uma bola de neve. Por isso que acontece, o paciente entra numa onda, num estilo de vida muito ruim, afetando os dentes, abalando os dentes, né? Então toda a ansiedade que traz o apertamento e o bruxismo... A pessoa que está com ansiedade, a última coisa que ela pensa é que ela está prejudicando os dentes e ela Exato. nem percebe, que ela está fazendo esse apertamento. Exatamente. O próprio paciente pós-ortodôntico que acabou de recentemente tirou o aparelho, esse paciente é um sério candidato a ter problemas de lesões não cariosas também. E você vai perceber que esses pacientes, esses fatores estão interligados. Então, dificilmente você só come alimentação ácida e de repente não faz apertamento. Às vezes ele faz o apertamento e tem alimentação ácida. Faz o apertamento, ele é um pós-ortodôntico. Ele faz o apertamento. Então, quando o paciente chega lá, vocês já determinam esse perfil aí. Isso, a gente faz uma investigação. Saber se ele se encaixa. A gente precisa saber da história de vida inteira desse paciente. Tem casos que a gente faz algumas perguntas que às vezes o paciente fala, mas poxa, eu estou no dentista, o que isso tem a ver? E tem muito a ver, porque a gente precisa fechar um diagnóstico completo, porque o nosso foco seria trabalhar na prevenção do paciente, fazendo com que ele fique com os dentes saudáveis por um longo período de tempo. Então você detecta a causa do problema e Exato. resolve. Um exemplo clássico disso que nós estamos falando é a pandemia. Nessa pandemia nunca se quebrou tanto dente, nunca se fraturou tanto dente no mundo. Até isso, né, Não doutor? é só no Brasil, no mundo. Fraturou tanto dente por causa do quê? Tem estatísticas já medindo isso, que interessante. No mundo começou a acontecer com todos, por causa do estresse. Estresse, ansiedade, aquela preocupação, aquele pânico de que o que vai acontecer com essa pandemia, o que é isso, né? Todo mundo é um desconhecido pra gente, pro ser humano. E as pessoas ficaram fechadas em casa, o que acontece? Você come mais, higieniza menos, então nós temos dois problemas. O problema de higienização, placa bacteriana, acúmulo de placa bacteriana, automaticamente vem as doenças provenientes de placa bacteriana. Péssima para a saúde bucal. Inflamações gengivais, cáries, isso aí vem à tona essa temporada. E assim também com as fraturas também. E a pandemia não está totalmente controlada, né? Então ainda as pessoas estão ainda vivendo nesse risco aí. A única coisa boa que eu vejo da pandemia é que, de repente, os pacientes se alertaram mais para cuidar da saúde, Você acha, doutor, que houve uma maior conscientização? Exato, eu acho que as pessoas começaram a ficar mais alertas sobre isso aí. Olhar para dentro, olhar para si mesmos. Isso, exatamente. Procurar mais ajuda, procurar saber e se informar melhor das coisas. A atuação da odontologia nos hospitais, eu acho que todo mundo pôde ver que foi muito assídua, né? Muito importante, né? Para esses pacientes acamados e os pós-Covid também. Então todo mundo começou a acompanhar mais de perto sobre saúde. Eu acredito que isso acabou sendo um fator favorável para os pacientes, para as pessoas, a começar a olhar melhor a saúde bucal e se prevenir mais. Doutor, agora vamos falar do assunto do momento, assim, que é o sonho de toda pessoa, querer ter os dentes brancos, um sorriso impecável. Existe algum produto milagroso que clareia os dentes? Infelizmente não existe. A gente vive no meio de... Porque tem gente que compra coisa até pela internet, Sim, né? Eu ia falar isso, em Instagram, em tudo. A gente tem muita promessa, né? Muita promessa. Se você procurar, você acha. Gente, não funciona. Cuidado, então. Cuidado. A única coisa que vai mudar a coloração do seu dente é o cirurgião dentista. E no consultório, é o cirurgião dentista que pode usar um produto no seu dente, onde ele vai mexer na estrutura de cor do seu dente, sem mexer na estrutura propriamente geral dita do dente. Sem afetar o dente, nem comprometer. Porque o clareamento que ela está falando, esse produto, resumidamente, é assim, esse produto químico ele vai penetrar através de poros que o dente tem, chamado túbulos dentinários,
chega dentro do seu dente e quebra as moléculas de pigmento, dando uma clareza para o dente. O dente fica claro, mas não atinge a estrutura dentária, não desgasta. Seu dente não vai ficar frágil. Entendeu? Como as pessoas imaginam, clareamento é como descascar uma cebola, por exemplo, vai arrancando as camadas. Não, não é. Quem faz desgaste dentário, infelizmente, são pastas abrasivas. Nós somos contra pastas abrasivas, como por exemplo, pasta clareadora, creme dental clareador, proibido, joga no lixo. Carvão ativado, Carvão ativado, proibido, joga no lixo. Gente, vamos anotar aí, isso é bem importante. Realmente, essas pastas funcionam como abrasivo. No primeiro instante que você usa, realmente você usa a primeira semana, você olha para o espelho, você tirou aquela camada da superfície do seu dente de manchas, você fala, nossa, meu dente clareou. E clareou mesmo, só que clareou externamente. Se você continuar usando esse produto, que seria a pasta, o carvão ativado, esses outros produtos artificiais, você vai tendo uma abrasividade na superfície do esmalte. E depois que você teve desgastando. Aí acontece o fenômeno da corrosão. Voltamos a falar do fenômeno da corrosão. Então a corrosão acontece através a biocorrosão acontece através de alimentação, apertamento dentário, refluxo gastroesofágico, entre outros fatores, assim como também essas pastas abrasivas. Então você provoca um envelhecimento precoce dentário. E com isso você vai ter algumas consequências, como por exemplo sensibilidade, dor, entendeu? E o paciente fica desesperado, não sabe de onde está vindo. Essas pastas clareadoras, o carvão ativado, esses produtos, eles funcionam exatamente como uma esfoliação na pele. Por exemplo, você vai no dermatologista, você vai fazer uma esfoliação. Aí ele vai passar um produto em cima da tua pele, que vai lá, ou um creme, vai remover a camada superficial. Ele remove aquela camada superficial. Porém, a sua pele, ela vai crescer uma pele novamente por cima, mais bonita, mais saudável. No dente, infelizmente, não ocorre esse crescimento. Você remove uma camada e depois você não tem nada de proteção. Definitivamente. E não existe nada que a gente possa passar, eu vou passar um produto, vou fazer uma aplicação de flúor, alguma coisa para devolver esse esmalte perdido. Não tem. Mas isso vem escrito na embalagem, né? Que o produto faz isso? Não. Geralmente? Infelizmente, não vem. E vende muito. Porque que o paciente pensa, nossa, é baratinho, eu vou na farmácia, eu vou no supermercado, compro essa pasta, uso em casa, não preciso de dentista, mas infelizmente ele não tem noção que está dando um tiro no pé. E é irreversível. A promessa é tentadora, né? É tentadora. E aí nós temos tratamentos para minimizar, para pelo menos equilibrar. A gente trata, tem alguns artifícios, alguns protocolos de tratamento para esses problemas, porém nós temos que ter tratamento e controle. E infelizmente essa pasta abrasiva nunca mais. Não pode usar. Que coisa. Gente, o papo tá ótimo, mas o nosso tempo acabou. Ai, que rápido, né? Eu queria muito conversar com vocês novamente. A gente podia falar de autoestima, né? Sim. Ligado ao sorriso. Sim. Porque tem pessoas que sofrem com problemas, não tiram fotos, não aparecem, sorriem pouco porque tem autoestima baixa devido ao sorriso imperfeito. As pessoas se sentem inadequadas. Exatamente. Né? Vai de encontro com a saúde emocional. A gente fala muito sobre saúde emocional. Próximo programa que vocês forem convidados, a gente vai falar desse assunto, porque eu acho que tem muita coisa para ser conversada ainda nesse tema super relevante, que é saúde bucal. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer receber vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Muito obrigada.